a aula. Então, eu já recepciono vocês, que já estão chegando nessa semana, e alguns de vocês vão estar assistindo essa aula ao vivo. E antes de eu começar a aula propriamente dita, eu gostaria de mostrar a vocês a área de atuação, né, virtual de vocês, que é o AVA, né? O AVA, basicamente, é a principal plataforma para a faculdade e o aluno e o professor. Mas a gente vai dispor de outras ferramentas para facilitar a nossa comunicação. Tá? Então, vocês que estão assistindo esse vídeo depois, ou agora, remotamente, ao vivo, a gente vai explorar um pouquinho essa área, né? Particularmente a minha área, que não é assim que todos os professores vão lidar. Né? Eu resolvi lidar dessa forma. Então, vamos começar aqui em cima, mostrando a disciplina, o código da disciplina. Até então, nada de novo. Logo abaixo aqui, para quem consegue enxergar, para quem não, eu vou fazer uma amplificação dessas letras. Talvez seja bem melhor para mostrar. Amplifiquei. Então, a gente vai subir aqui, pronto. Descendo na área de biomecânica, a gente vem direto para um link, tá? Que tem aqui como nome Grupo WhatsApp. Esse link aqui, ele permite vocês acessarem o grupo de WhatsApp dessa disciplina, tá, gente? Da biomecânica, não é o grupo do WhatsApp da faculdade, não. Esse grupo quem criou fui eu. Isso aí vai encurtar um pouquinho mais a distância entre nós. Eu sei que não são todos aqui de Niterói, né? Alguns são do Rio de Janeiro, de forma geral, né? Outros são de outros estados do Brasil. Então, podemos encurtar e diminuir o tempo de resposta através do WhatsApp. Alguns aí me mandam mensagens através da própria plataforma e eu normalmente abro essa plataforma uma vez por semana, ou seja, é um tempo muito longo. E isso, às vezes, o aluno tem pressa em esclarecer alguma dúvida e eu acho que o WhatsApp vai ajudar muito, porque as perguntas vão estar lá. Eu uso o WhatsApp praticamente para todas as minhas atividades laborais e, obviamente, vai facilitar aí o contato com vocês, certo? Então, aqui tem o grupo do WhatsApp. No planejamento da disciplina existe aqui um tema, né, um texto que eu gerei de boas-vindas para vocês, caso vocês tenham interesse de verificar como que as aulas serão. Aqui nós temos a ementa, né, ou seja, o conteúdo programático das aulas em arquivo PDF. Clica nele, vai abrir um PDF para vocês. Aqui as informações a respeito do professor, no caso eu. E esse link aqui, onde está escrito lives periódicas, é o link que vocês estão tendo acesso agora remotamente, ao vivo comigo. Tá? É o meet.google.com/ZYQ QASE-MEP. Basicamente, com esse código vocês entram. Se eu fosse gerar um outro código, vocês teriam acesso por aqui. Mas esse é o código vitalício. Todas as nossas aulas daqui para frente serão através deste mesmo link. Não se preocupem, não haverá mudança. Se vocês hoje entraram, guardem esse link e a partir daí vocês vão usar para sempre, ou pelo menos até o final do semestre. Seguindo um pouco mais abaixo, né, vamos ver se tem alguma coisa mais interessante aqui, o cronograma das aulas remotas. Já fica disponível para vocês. Mais abaixo aqui, a playlist. O que é essa playlist? Deixa eu só verificar se ela está atualizada. Ela está atualizada, perfeito. Essa playlist ela é um link que vai direcionar vocês à playlist no YouTube, onde eu deixei alguns vídeos de alguns professores conhecidos e onde eu vou deixar os meus vídeos de gravação. Essas aulas que estão tendo agora, remotamente, elas serão gravadas para aqueles alunos que não têm condição de assistir nesse horário, porque trabalham ou porque realmente não têm condições de acessar a internet naquele momento. Então, fica disponível a playlist e os vídeos dessas aulas, daqui para frente. Então, todos os vídeos que eu gravar, eu vou salvar naquela playlist. Vocês só precisam desse link. Outra coisa interessante que eu vou fazer com vocês é em relação à apostila. Essa apostila aqui, ela não é uma iniciativa da Universo, ok?
É uma iniciativa minha, junto com outros alunos que me ajudaram a realizar esse trabalho de conteúdo, aonde a gente pegou de várias bibliografias e, obviamente, lá dentro vão ter algumas bases bibliográficas para vocês pesquisarem, caso tenham interesse. E aí vocês vão poder estudar toda a biomecânica a partir desse PDF, desse link, né? Desse arquivo aqui, que vocês, inclusive, podem baixar e imprimir no futuro, caso vocês julguem necessário. Então, de todo o material, de link, né, de bibliotecas virtuais, que possivelmente seja um pouco complicado de baixar ou de imprimir, eu disponibilizo a vocês uma forma muito mais fácil de estudar pela disciplina de biomecânica, que é através da apostila, ok? Então, não percam tempo tentando desvendar esses links, apesar de estarem aqui para vocês se basearem. Ganhem tempo entrando nessa apostila e estudando através dessa apostila. Vale muito a pena, ok? Bem, com relação às avaliações, elas já começaram desde 8 de março e vão até 8 de maio. As avaliações, elas têm aqui a A1F, que aparece para vocês, já no EAD. As demais não aparecem ainda, como aparece para mim aqui, estão ocultadas para vocês. Mas a A1F já está disponível para vocês realizarem. Ah, professor, como é que eu vou fazer se eu ainda nem comecei a estudar a apostila? Essa primeira aqui, eu disponibilizei um material mais compactado ainda para vocês consultarem conforme vocês vão o quê? Utilizando os recursos da avaliação. Dessa forma, a A1F é garantia de 10, ou nota máxima. Só não vai tirar nota máxima quem não pegar esse material e consultar. Já é uma nota máxima garantida aí logo de cara. A1F. Depois vem a 1P, a 1PP, a 2F, que vai ser um fórum, a 2P, a 2PP, e assim vocês vão ter respaldo tudo em cima dessa apostila aqui. Ok? Então, basicamente, era isso que eu precisava falar com vocês. Grupo do WhatsApp, repito, participem dessa disciplina comigo através do grupo do WhatsApp, de forma muito mais rápida, né? E assim a gente garante um bom tempo. Bem, falado isso, nós vamos começar pelas dúvidas que possivelmente vocês tenham quando começarem a estudar essa matéria, tá? E aí eu vou deixar de compartilhar com vocês essa pasta e vou começar a compartilhar com vocês o material em PDF que vai abrir para vocês a partir de agora. 3, 2, 1, valendo! Então, gente, de todas as dúvidas que vocês podem ter, eu julgo que vocês talvez tenham um pouco mais de dificuldade de entender quais são as funções, de fato, de uma musculatura, né? As propriedades eu sei que vocês sabem, tá legal? Mas as funções podem ser um problema, né? Os sistemas de alavanca podem ser outro problema. E eu gostaria de melhorar esse entendimento com a aula de hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida, não se esqueçam, é só abrir o canal de microfone ou o canal do chat e fazerem as suas perguntas, tá? Ou as suas colocações. Fico aqui à disposição. Não se preocupem em me interromper. Após falar comigo, é só fechar o microfone e a gente continua. Ok? Ok. Já que todos disseram ok, continuo aqui a iniciar a aula falando sobre as propriedades da musculatura. Natália disse ok, ok. Bem, a musculatura em si, ela tem que ser uma estrutura que ela seja capaz de ser estimulada através de impulsos, esses que nós chamamos de impulsos nervosos. Então, estímulos podem gerar potenciais excitatórios nessa musculatura, gerando uma contração. A outra Natália também disse ok. Nós temos duas Natálias presentes aqui. Então, toda vez que você tem condução elétrica, ou melhor, condução nervosa em direção à musculatura, você vai ter aí uma contração muscular, porque elas são excitáveis. Existe uma excitabilidade elétrica. E essa excitabilidade permite uma ação bem diferenciada
bem própria das musculaturas estriadas esqueléticas, que é a contratilidade, ou seja, a capacidade que essa célula, esse músculo tem de se encurtar, aproximando as suas ligações tendinosas aos ossos, permitindo um movimento. Além dessa propriedade, nós temos a propriedade de extensibilidade, ou seja, da mesma forma que ela se contrai, ela se encolhe, ela pode se estender, ela pode se alongar. E olha que interessante, se ela se alongar mais do que o normal, ela ainda possui uma outra propriedade, que é a elasticidade, a capacidade que ela tem de voltar ao seu tamanho normal, assim como uma mola. Quando você encolhe demais, ela volta. Quando você puxa demais, ela volta para a posição original. Tá? Então, isso é propriedade elástica. Tá? Extensibilidade, quando você consegue estendê-la de forma mais intensa. Né? Ela é complacente a isso. Contratilidade, quando você consegue encolhê-la de forma contrátil, de forma estimulada, excitável, vamos dizer assim. Então, basicamente, a musculatura ela vai ser o ponto inicial de movimento do nosso corpo. Significa dizer que, se há movimento, se o que eu estou fazendo agora, nesse momento, agora, me ajeitando na cadeira, é porque eu tenho musculaturas que permitem essa integração, essa harmonização, esse balé orgânico dentro do nosso corpo. Dito isso, vamos agora falar um pouquinho sobre as ações musculares. E aí eu queria dar uma ênfase maior a 3 formas de ação. Assim como um ator tem um papel principal numa novela, ou no seriado, ou no filme, aqui também essas musculaturas vão ter papéis importantes, que talvez sejam o papel principal, seja o papel do inimigo, aquele que se opõe ao mocinho, e aqueles que estão basicamente auxiliando, né, os coadjuvantes desse filme, para que aconteça de forma adequada. Uma ação só vai acontecer quando existe um principal iniciando essa ação. E óbvio, né? Como poder dizer que um filme é bom se só tem herói sem vilão? Precisa ter alguém que se opõe a esse herói. Vamos então dar nomes aos personagens, aos atores ou atrizes em questão aqui. Nós temos os músculos que nós chamamos de músculos agonistas. Então, quando a gente fala de agonista, a gente fala daquele que é o principal. Como no cinema nós temos o protagonista, né? Nós temos na musculatura o agonista, aquele que vai ser o principal responsável pelo movimento a ser executado. Então, quando você pensar em um movimento, pensa que existe um músculo que vai ser o principal músculo daquele movimento. Em contrapartida, nós vamos ter um antagonista, ou seja, o antagonista ele vai ser aquele que vai se opor à ação do agonista. Então, nós temos aqui um antagonista, para ir contra a ação daquele que está fazendo aquele movimento. E, da mesma forma que nós temos os coadjuvantes dentro de um set de cinema, nós temos os sinergistas, aqueles que vão ajudar o movimento a acontecer de forma adequada, sem deturpações, né? Sem descontroles da parte do músculo principal. Tá? Com essas informações bem cinematográficas, eu gostaria de saber se vocês entendem, até o momento, o que eu quero fazer com essas analogias, antes de eu prosseguir. Sim. Perfeito. Então agora nós vamos pegar esse rapaz aqui, musculoso, bonito, forte, sensual e alto, talvez, não sei, quem sabe, e vamos pegar um movimento que ele esteja fazendo. Por exemplo, vocês que são da área de educação física vão dizer que movimento é esse aqui que ele está fazendo, que exercício é esse que ele está fazendo. Marombeiro, talvez. Bíceps. Trabalho de bíceps, movimento de rosca, isso? Isso. Então, Rosca bíceps. Rosca direto. então vamos nessa. Bem, nessa ação aqui,
eu gostaria de dar mais ênfase a um movimento de flexão. Esqueçam a imagem propriamente dita, onde você está vendo aqui o bíceps de fato, tá? Mas o movimento que ele está fazendo. Qual é o movimento que esse carinha está fazendo aqui? Qual é o nome desse movimento? Flexão de cotovelo, não, né? Flexão de cotovelo, Roberta. Perfeito, é isso mesmo. Então, esse atleta, ou esse marombeiro, ele está fazendo uma flexão de cotovelo. O cotovelo, ele tem algumas musculaturas que são responsáveis pela ação. Entre eles, nós temos o bíceps, ok? Para fazer a movimentação de contração de flexão do cotovelo. Mas existe um outro pouco explorado, pouco discutido, que ele faz somente a flexão de cotovelo. Enquanto o bíceps faz a flexão de cotovelo e outras ações, por exemplo, a supinação, flexão e abdução de ombro, o braquial, ok? Esse músculozinho aqui em verde, ele faz somente a flexão de cotovelo. Então, na flexão de cotovelo, vamos considerar o principal para a ação de cotovelo. Significa que ele, e somente ele, consegue gerar a flexão de cotovelo. É claro, gente, que a gente vai ter auxílio do bíceps para fazer esse tipo de flexão, tá? O bíceps ele vai fazer, mas se o bíceps ele fizer completamente a ação dele, além de você gerar uma flexão de cotovelo, você ainda tem uma supinação associada a uma flexão de ombro com a abdução. Então, nesse caso, nós temos aí um problema. Esse músculo ele vai gerar muito mais ações. Então, o principal músculo vai ser o bíceps agonista no movimento de flexão. Tudo bem, galera? Beleza? Beleza. Show. Mas nós sabemos que quando acontece uma flexão exercida por um músculo flexor, no caso aí o exemplo é o braquial, o que acontece com os músculos que fazem a ação contrária da flexão? No caso aí a extensão. O que acontece com os músculos que fariam a extensão? Eles ficam o quê? Não entendi, professor. Por gentileza, se não for repetir. Quando você vai fazendo a flexão... A flexão é um movimento. O oposto do movimento da flexão, qual é? Extensão. Extensão. Quando você faz a flexão, obviamente, a musculatura que faz a extensão sofre. Sofre o quê? Uma distensão, um encurtamento. O que ela sofre? Encurtamento. O quê? O encurtamento. A musculatura da extensão, ela sofre um encurtamento? Prolongamento. Sofre um alongamento. Ou seja, ela está se tensionando. Extensão. Ela está se distensionando, ela sofre uma distensão muscular. Então, o tríceps, por exemplo, que é um músculo que está fazendo a oposição, se alonga. Mas a gente não pode dizer que ele não está em ação. A gente precisa dizer que ele está se opondo à ação da flexão. Então, a isso nós chamamos de antagonista. Então, o tríceps está sofrendo uma distensão, mas gerando uma mini contração, uma pequena contração, para se opor ao movimento de flexão. Até aí, entenderam? Sim. Agora, tem a ver trabalhar, por exemplo, trabalhar no mesmo dia o bíceps e o tríceps, um vai estar se opondo ao outro, isso, de certa forma, prejudica o seu desenvolvimento? Então, Reinaldo, qual é a situação aí, né? A questão de trabalhar o bíceps num dia, ou trabalhar o bíceps e o tríceps em dias diferentes, isso aí é uma questão de programa de exercício, né? O profissional, né, o educador físico que vai fazer o programa, né, de treinamento, ele tem algo em mente, né? De repente ele quer reforçar muito mais uma musculatura do que a outra. Então isso aí é algo que não gera nenhum prejuízo, vamos dizer assim. Mas o programa do profissional vai ser para melhorar, equalizar a condição da estrutura do cliente, do aluno em si. Então, se o aluno tem uma hipertrofia grande demais do tríceps,
É óbvio que o educador físico ele vai dar mais ênfase a um trabalho de bíceps, para gerar um equilíbrio entre essas estruturas. Então, não posso dizer certamente que é um problema trabalhar os dois no mesmo dia. Isso vai depender do programa ou do objetivo que o profissional tem naquele cliente, naquele aluno. Certo? Mas, obviamente, que existe, sim, um programa onde você trabalha braço, peito em um dia, onde você trabalha costas e perna em outro dia. Nós sabemos que existe, né, esse trabalho, até para dar um tempo de 24 a 48 horas de descanso para a musculatura, dependendo do tipo de exercício que esse cara faz, né? Mas, nesse caso, antes de chegarmos ao ponto, né, de ser indicado ou não algum tipo de exercício, a gente precisa entender o que acontece quando uma flexão de cotovelo acontece. Então, nós vamos ter a ação tanto do bíceps ou do braquial, para a flexão do cotovelo, assim como também vamos ter a ação do tríceps, que se opõe a essa flexão, que faz a extensão. Só que o tríceps ali vai fazer o quê? Uma oposição apenas de controle. É como se fosse um... Eu esqueci o nome da pessoa que guia um peso de container. O container está sendo deslocado para um lado e tem alguém sempre puxando para equilibrar aquela ação. Então, ele vai se opor a uma ação para equilibrar aquele movimento. Isso aí é o que o antagonista vai fazer, se opondo diretamente à contração do bíceps. Então, eu posso garantir a você que durante uma flexão, uma rosca, como está sendo mostrado aqui, existe uma ação efetiva do tríceps acontecendo, óbvio, de menor valor de intensidade para que haja a flexão, e não ele fique estático, estável, né? Tudo bem? Isso tem... Sim, deu para entender. Não entendeu, Roberto? Não, entendi sim. Isso tem a ver muito com fuso muscular, os OTGs, para evitar que haja lesão das musculaturas que não estão em ação. Então, elas precisam ter um limiar mínimo possível, né, de contração para que ela permaneça íntegra. Isso aí é uma condição fisiológica. A biomecânica ela é muito clara nisso. Se você liberar, relaxar completamente a musculatura, qualquer movimento de alongamento que você faça, você destrói a célula imediatamente. Então, durante o alongamento, existe uma contração que permita que haja vínculo entre as suas miofibrilas. Vocês estão no 4º período agora, já devem ter estudado fisiologia. Então, sabem do que eu estou falando em relação à actina e miosina. Beleza? Caso contrário, a gente pode explorar isso num outro momento, sem problema nenhum, tá? Bem, então acabamos de descobrir que o agonista é aquele que faz a ação principal, o antagonista é aquele que retém, né, contém um pouco de força para gerar um movimento equilibrado, e eu não falei ainda do sinergista, né? Ou melhor, os sinergistas. Sinergista a palavra sinergia, né, vem de auxílio, vem de colaboração. Então, para que uma ação ela seja bem executada, é necessário que outros atuantes participem colaborando com aquele movimento que está sendo projetado ou está sendo proposto. Então, se eu só quero fazer uma flexão de cotovelo, os sinergistas vão propiciar a ação dessa flexão de forma muito mais assertiva e vão estabilizar segmentos adjacentes para evitar que esse cotovelo fique totalmente, ou esse braço fique totalmente mole ou instável. Então, os sinergistas vão se contrair, facilitando, assim, o movimento do agonista, propriamente dito. Beleza? Até aí, entendido? Bianca, vou falar de uso das alavancas já já. Segura seu coração. Já já a gente chega lá. Tá bom? Então vamos lá. Sabemos então o que é agonista, antagonista e sabemos o que é sinergista. Importante. Segunda etapa. Falar sobre tipos de contração.
o que obviamente tem a ver com agonismo, sinergismo e antagonismo. Vocês já ouviram falar em contrações isotônicas, correto? Ah, isometria, com certeza vocês já ouviram falar na academia. Vamos fazer isometria, contração isométrica, já ouviram falar? Sim, muito. Muito. Já chegaram a ouvir a terminologia isotônica também? Isotônica, não. Isocinética? Também não. Isocinética, não. Beleza, então vamos começar a falar sobre, apesar de ser a últimazinha desse lado aqui, vamos começar a falar sobre isométrica, né? Porque a partir da isométrica, já que vocês já ouviram falar, não é algo novo para vocês, fica mais fácil para vocês entenderem todo o restante. Iso vem de igual, concordem? Concordam? Uhum. Sim. Iso vem de igual. E metria vem de própria métrica, né? Distância. Então, nós estamos falando aí de uma contração que mantém as distâncias entre origem e iniciação iguais, independente do que você faça. A contração, ela não vai mover a musculatura do lugar. Então, quando você faz, por exemplo, uma isometria de bíceps com uma rosca, significa dizer que você pega a rosca e levanta e mantém e sustenta parado por algum tempo. Ou seja, não existe movimento. A gente sabe que existe uma contração, mas as inserções proximal e distal não se aproximam e nem se afastam. Isso é uma contração isométrica. Até aí tudo bem, né? Sim, sim. Show. Então agora a gente pode falar sobre isotônica. Isotônica vem de iso, igual, tônica, contração muscular. Então vamos falar que existe uma contração muscular adequada, que não muda a sua intensidade, apenas sofre modificações em detrimento de resistências externas. Entendeu? É como se você estivesse descendo o peso devagar, né? É isso? Isso, vamos lá. Digamos que você tenha um peso de 2 quilos na mão. E, obviamente, você tem ali uma contração isométrica, ou seja, você não move. Mas eu vou pedir para você manter a mesma intensidade de contração do bíceps, mas além de botar 2 quilos, eu vou acrescentar mais 2 quilos, mantém a mesma intensidade. O que vai acontecer é que o peso vai começar a descer a sua mão, correto? Sim. Porque você utilizou a mesma intensidade de contração muscular. Se por acaso eu tiro 1 quilo daqueles 2 quilos, a tendência é o quê? Você levantar o braço, porque a intensidade de contração ela continua igual. O que mudou foi a resistência. Tudo bem? Tudo bem. Isso é uma contração isotônica. Há movimento, mas a intensidade de contração muscular ela não muda. Entendi. Chamado 21, Amarildo, 21, explica para mim aí. 21, acho que é 777, é metade, né? Metade do... Eu acho que é assim, da perna até metade do braço até o peito e depois direto. Não, É eu isso? acho que se for isso, eu acho que está mais para isocinético, tá? Mas eu estou falando em relação à intensidade da contração muscular só, tá, gente? Esse 21 eu acho que eu já entendi o que é. Não, esquece 21. Por enquanto, vamos falar apenas do tipo da contração, tá, gente? Então, nós temos a isométrica, que você mantém parado, e a isotônica, que você pode ter alterações de movimento. Se o movimento for aproximação das inserções, ou seja, uma flexão que aproxima a inserção proximal da distal, você tem um movimento de contração isotônica concêntrica, porque você concentra as inserções. Se essa contração isotônica ela afastar as inserções, você tem uma contração isotônica excêntrica.
porque você descentraliza as inserções. Tudo bem, galera? Show! Então, um exemplo de contração isotônica excêntrica é quando você pega um peso e você, em mesma intensidade de contração, permite que esse peso desça. Obviamente que você pode aumentar a intensidade desse peso, dessa musculatura, e essa musculatura, depois que você aumenta, mantém a intensidade, e ele vai começar a subir, o que nós vamos ter uma contração isotônica concêntrica. Ok? Tudo bem, galera? Show! E para ficar mais interessante, alguém levantou a mão. Luiz Cláudio, pode falar, cara. Manda brasa. Luiz Cláudio? Pode ter sido por acidente, então, né? Não, qualquer coisa é só me interromper, tá? Seguindo, então. Olha só que coisa legal. Nós temos aí 3 tipos de contração, né? E para cada tipo de contração, existirá uma demanda, né, de energia e de condução nervosa diferente. Tá? Por exemplo, aqui na contração isométrica, você vai ter uma demanda intensa, porém equilibrada, para que haja o quê? Esse movimento de isometria. Por isso que grande parte das pessoas gostam de, após fazer um exercício isocinético, né? Eu vou explicar o que é esse isocinético, eles acabam parando em uma posição e contam até 10, 20, para depois relaxar. Porque na isometria, você tem uma demanda muito maior de gasto energético dos neurônios até as placas motoras, o que gera um gasto energético na musculatura também. Então, nós podemos dizer que, se há um aumento de gasto energético da musculatura, é óbvio que vai ter um aumento da potência, né, do desempenho da musculatura, o que vai trazer mais resultados para essa musculatura. Quando você gera uma contração isotônica concêntrica, você só precisa de um estímulo rápido para que haja essa ação direta. Não há muita coordenação envolvida nesse movimento. Há pouca coordenação envolvida. Então, o gasto energético ele acaba sendo menor do que de contração isométrica, e levando em consideração o mesmo peso, tá? Já a contração isotônica excêntrica, ela vai exigir maior coordenação da parte neurológica, o que vai exigir maior geração de energia na parte muscular para a descida desse peso aqui, fazendo com que o gasto energético seja muito maior do que o concêntrico e, em grande parte das vezes, muito maior do que o isométrico. Então, a descida lenta de um peso se torna algo favorável para a atividade física, principalmente se tratando de musculação. O Luiz Cláudio escreveu alguma coisa aqui. Luiz Cláudio falou que talvez todos os movimentos na musculação seriam de movimento isotônico. Só se você estiver falando do momento de contração de aproximação. Lembre-se que na musculação você não somente tem o movimento de contração isotônica concêntrica, mas você também tem o retorno. Esse retorno nós chamamos de contração isotônica excêntrica. O movimento completo dele pode ser ainda chamado de contração isocinética, que é quando você mantém o movimento em mesma condição, mas a resistência se altera o tempo todo. É como se tivesse alguém mudando a força da resistência, enquanto você faz o movimento num movimento igual, numa velocidade igual. Isocinético, né? Movimento velocidade igual. Então, você tem um movimento, uma velocidade igual, mas durante todo momento de exercício, existe variação
na resistência que está sendo colocada ali contra aquele segmento. Luiz Cláudio, entendeu? Show de bola. O que nos leva à próxima etapa, que é as alavancas. Beleza? Caso alguma coisa tenha ficado para trás, alguma dúvida tenha ficado, eu peço que vocês se manifestem. Mesmo que eu já tenha começado a falar sobre alavancas. Ok? Então, eu vou dar início aqui e vocês, a qualquer momento, podem me interromper. Tá legal? Quando a gente fala de alavanca, galera, o Luiz Cláudio levantou a mão de novo. Foi isso? Não. Vamos lá. Quando a gente fala de alavanca, nós estamos falando de um artifício para que a gente consiga gerar um movimento. Então, todas as partes do nosso corpo, as estruturas ósseas do nosso corpo, elas vão ser chamadas também de sistema de alavanca. Todo sistema de alavanca vai precisar de três variáveis, tá? De três componentes importantes para que haja essa alavanca de fato. O primeiro e o mais importante nós chamamos de ponto fulcro, ou eixo, ou ponto fixo. Ok? Se houver alguma dúvida na terminologia, vocês me interrompam para eu poder explicar a vocês. Assim como também nós temos o ponto fixo, eixo ou fulcro, nós vamos ter uma segunda variável que é a força de potência. É a força motriz para mover aquela alavanca. E, claro, nós vamos precisar do terceiro item, que vai ser o quê? A força resistiva, aquilo que se opõe à força motriz, que pode ser mais forte ou mais fraca do que a própria força motriz. Até aí. Tudo bem, galera? Mostrando aqui em miúdos uma imagem. Nós temos uma pedrinha, nós temos uma haste, nós temos aqui a mão de alguém e um pedregulho na outra ponta. Então, vamos dar nomes a cada parte. Essa haste aqui, ela vai ser a alavanca. Então, o sistema de alavanca, ele vai ser importante, somando mais três componentes. Então, o primeiro que eu tinha falado é o ponto fixo. Então, pensa numa gangorra. A gangorra, ela vai ter ali no meio um ponto que vai fazer com que tanto um lado quanto o outro se movam. Mas ali na gangorra, no ponto central, ela jamais vai ter modificação de distância, a não ser que você faça isso manualmente, o que não é o caso de uma articulação. Além desse ponto fixo, né, o que nós chamamos de eixo, né, afinal de contas, o movimento ele vai estar circundado aqui, você tem o quê? A força motriz, representada aqui pela mão de alguém empurrando essa barra, né, essa haste, para baixo. E do outro lado, nós vamos ter um terceiro componente somado, que vai ser uma pedra, um grande pedregulho, que vai ter a sua resistência gravitacional, não se esqueçam, para baixo. Tudo bem, galera? Ótimo. Parece que está tudo bem. Tudo bem. Amarildo confirma. Obviamente que esses componentes eles podem variar a sua ordem, né? A sua disposição. Eu posso ter o eixo no meio, como uma gangorra, mas eu posso ter o eixo na ponta, como um carrinho de mão. Ou eu posso ter o eixo na ponta, como uma alavanca comum, né? E aí você levanta uma pá, por exemplo.
Cada disposição vai ter uma configuração e vai tornar esse sistema de alavanca típica, né? Por exemplo, aqui, bem no centro, respondendo como fulcro, nós podemos dizer que esse ponto ele está entre uma resistência e uma potência, o que vamos chamar, então, de sistema de alavanca interfixa, porque as forças elas estão nas extremidades do ponto de apoio, do ponto fixo, ponto fulcro, do eixo. Então, o eixo está entre as forças, por isso o sistema de alavanca interfixa, no meio. O eixo está no meio. Roberta também, Natália está tranquilo, beleza, show de bola. Agora vamos falar sobre um outro sistema de alavanca, onde a resistência à pedra ela se encontra na caçamba do carrinho de mão. Ela está no meio, enquanto o ponto fixo está mais a uma extremidade e a potência, puxando para cima, está numa outra extremidade. Então, você tem aqui uma alavanca, um sistema de alavanca do tipo interresistente, porque a resistência, a força de resistência, está no meio das outras duas forças. Lembrando que o ponto de apoio também tem a sua força nula, mas é uma força. E a potência do outro lado. E também nós temos um outro sistema de alavanca, que nós chamamos de sistema de alavanca interpotente, porque de um lado você tem a força de apoio, zerada, nula, a força resistência, e no meio você tem a força motriz, a potência. Por isso, interpotente. Ótimo, legal. Você mostrou desenhos, né, com uma barrinha, uma mãozinha e uma pedra. Legal, mas como é que a gente vai ver isso no corpo humano, né? Na biomecânica? Bem, é para isso que eu trouxe para vocês outros exemplos em um braço, em um membro, né, em uma parte orgânica, para a gente poder discutir. E aí, galera, eu quero que vocês me ajudem da seguinte forma. Eu quero que vocês apontem para mim, eu vou dar 3 pontos. Vou chamar esse ponto aqui de 1, esse ponto aqui de 2, e esse ponto aqui de 3. Tá legal? Então, observem o esquemazinho aqui abaixo. Nós temos apoio, a força, uma setinha para cima, então nós sabemos que a força está querendo levar essa alavanca para cima, e aqui a própria mão, ela representando uma resistência, o peso da própria mão para baixo. Vou perguntar, não que vocês não saibam, mas eu quero a cooperação de vocês, a colaboração de vocês, até para saber se eu estou sozinho aqui, apesar dos 11 alunos em sala de aula remota. Eu gostaria de perguntar a vocês qual estrutura desse segmento representa o fulcro, ou o ponto fixo, ou o apoio. Cotovelo? A articulação do cotovelo, Natália. Beleza. Roberta ia falar? Não, isso mesmo, cotovelo. Beleza. Então, nós temos aqui o número 1 como sendo... O quê? Beleza, o cotovelo, a articulação do cotovelo. Como sendo o ponto fixo. A articulação aí, nesse caso, é o ponto fixo. Tá? E aí nós temos a força. Aonde que nós vamos encontrar a força, a potência desse segmento? O 2? No 2. O 2 é o quê? Oi? É a força. É a força... É a força, o 2 aí, do bíceps. É a força potente, né? A força motriz, correto? O bíceps, nesse caso, né? Beleza.
E aqui, a resistência, ela vai ser representada pelo quê? O peso da mão, igual você falou aí. Exatamente, o peso da mão. Ela vai sofrer uma resistência contra a gravidade. Então, nós temos aqui 1, fulcro, 2, potência, 3, resistência. Qual é a força que está centralizada? A do cotovelo, né? A força, Centralizada do bíceps. a força potente, a do bíceps. Então, a força potente está no meio. Então, se ela está entre a força do fulcro e a força da resistência, nós podemos chamar de um sistema de alavanca de força, ou sistema interpotente. Perfeitamente. Apesar de estar tudo escrito aqui e vocês me ajudarem a responder, vocês entenderam esse primeiro exemplo? Sim. Perfeito. Vamos agora pegar essa outra imagem, né? E aí vamos pegar aqui como ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Vamos lá. Aonde eu vou ter a força potente? No 3. No 3. Ponta do pé? Força de potência, força motriz. Tá. 3, da 3 é o músculo. Então, aqui, força potente. panturrilha. Beleza. Aonde que nós vamos ter a força de fixação, força fulcro, ponto fixo? No pé. Né? Apoio. Ponta do pé. E aonde é esse apoio? Fala para mim, na estrutura do corpo humano. Ponta, Ponta do pé, né? ponta dos dedos. Ponta do pé, na ponta dos dedos, na ponta do pé, beleza. Então aqui nós temos o eixo, né? O fulcro. E aonde nós vamos ter a força resistente? Calcanhar. Sobrou 2, né? 2. Calcanhar. No tornozelo. Não seria todo, no caso, o peso do corpo? Não sei, aí o tornozelo está sustentando isso, por isso que ele é a força resistente? Exatamente. Porque é o peso do corpo inteiro contra a articulação do tornozelo. Não é porque é uma articulação que nós vamos chamar de ponto fixo. A articulação ela pode ser muito bem ponto de resistência, como é o peso do corpo todo, como foi falado aí pelo Reinaldo. Então, a força resistente, ela vem do peso inteiro contra o tornozelo. Aqui, bem pertinho do tornozelo, nós temos a força motora. Tendão do calcâneo, antigamente chamado de tendão aquileus. Oi? Fala aí, Amarildo. Não pode fazer sentado também esse movimento? Não pode fazer sentado também esse movimento aí? Pode, você vai reduzir... vai usar a força do peso do corpo todo. Aí você vai usar só com as pernas. Mas, de qualquer forma, não vai mudar essa configuração. Positivo. Positivo? Entendido? Entendido. Beleza. Então, como é que nós podemos chamar esse tipo de alavanca? Interresistente. Interresistente. Porque a força resistente, o peso do segmento está todo no centro dos componentes. Eixo, resistência, força. Beleza. Show de bola. Passei. Próximo. Com muita atenção, galera. Com muita atenção. Tá? Isso aí você vê na academia, hein, gente? O peso aqui, ele está descendo, correto?
Correto. Então, nós temos uma força no cabo nessa direção, certo? Certo. Olha só. Então, na outra extremidade, a força do cabo, ela não está descendo, ela está Subindo. subindo. Então, a força, nesse caso aqui, ela está na direção contrária à gravidade. Tudo bem? Beleza. E ela vai ser chamada por um tipo de força. Por outro lado, nós temos aqui, bem pertinho, o cotovelo novamente, que vai ter uma ação específica. E logo atrás do cotovelo, lá no olecrano do cotovelo, da ulna, nós temos aqui uma outra força. Né? Significa dizer que essa força é uma força o quê? Motriz, resistente, interfixa. Interfixa, né? Exatamente, ela é uma força motriz. Interfixa. O ponto fixo, ela está, ó, bem aqui, ó. O ponto fixo está bem aqui na articulação do cotovelo. E como o Marcelo diz, apesar da resistência estar numa direção contrária, não deixa de ser uma resistência. Então, nós temos a força de resistência apontando para cima. Obviamente que nós temos uma resistência num ponto, que é a força desse cabo empurrando para cima, devido ao peso do outro lado da roldana. Nós temos aqui a articulação sendo ponto fixo e a força muscular sendo a força motriz, a força potente. E aí eu pergunto a vocês, qual das três forças estão no meio? No meio, no caso, está o cotovelo, o apoio. Eu acho que eu não Apoio. entendi. Exatamente, Reinaldo. O apoio, ele é a força. Deixa eu colocar aqui a minha ponteira aqui de laser. O apoio está justamente na articulação do cotovelo. Porque para cá nós temos uma força resistente e para o outro lado nós temos a força potente. Então, no meio, fica o ponto de apoio. Mas nesse apoio também está sendo feito com uma determinada força. A força do eixo. Apenas a força do ponto fixo, que é nula, diga-se de passagem. Ficamos com uma pulga na orelha. Entendeu, Reinaldo? Entendi, não entendi. Entendeu? Eu estava só com dúvida na questão da quantidade de força, mas igual o senhor falou que é nula, aí eu estou imaginando aqui que é um músculo e o peso, né? Que são os dois, no caso as duas forças. Isso. E no mais o cotovelo está servindo só de eixo mesmo para estar acontecendo esse movimento. De apoio. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Se a gente somar essa força... Fala aí, a Marilda, fala de novo. O músculo de força a parte de trás do bíceps. O tríceps, o extensor do cotovelo. O tríceps. É o extensor do cotovelo. Exatamente, o tríceps. Isso. Braquial. Então, eu imagino... Braquial, que é a parte de trás aí do... Isso aí. A parte de trás aqui, do braço. Então, eu imagino que vocês não perguntaram, mas quando eu falei força nula, vocês não me questionaram. Eu sei que vocês não me questionaram, mas eu vou, assim mesmo, eu vou explicar para vocês por que a força aqui é nula, tá? Vamos imaginar que nós temos aqui, nesse peso, uma força de equivalência, sei lá, vou botar aqui que eu vou vencer essa gravidade, né?
Eu vou vencer esse peso, então eu vou colocar aqui força 4, tá? Eu vou colocar uma força 4, é só um exemplo. Vou ver se eu consigo desenhar um 4 legal. Eu acho que parece um 4, né, gente? Parece. Eu estou falando que é 4, então é 4. Obviamente que a força que nós vamos ter aqui para ganhar tem que ser maior do que força 4. Então, aqui no músculo, eu vou botar uma força... Ó, o 6 ficou bonitinho. Força 6. Se eu somar a força 4 com a força 6, dá quanto, gente? 10. 10. Significa dizer que a força da articulação aqui de baixo com a articulação aqui de cima, nós temos 10 aqui, somando as duas forças. Significa, então, que a força que eu vou ter aqui nessa estrutura óssea vai ser de quanto? Zero? Nulo? Não sei. A força vai ser nula. O ponto fixo vai ter uma força nula. Para isso, você vai ter que subtrair 10, né? Então, ó, é 10 menos x para dar 0. Quanto que tem que ser x? 10. Então, a força que se opõe 10. ao cotovelo aqui A força de... é 10. Força nula. Mas não deixa de ser força. Força nula. Era essa a minha dúvida. Eu sabia. Vocês não perguntaram, não questionaram, mas eu sabia. Então, exerce uma força. Por mais que é nula, ele exerce uma força X que eu entendi. É um ponto fixo. Não vai se mover, nem para cima nem para baixo. Então, tem que ter uma força ali, mas essa força tem que ser equilibrada. Para ela ser equilibrada, você tem que anular o que sobe, o que desce, o que vai para um lado para o outro. Né? É um cabo de guerra. Se ali no centro nada se modifica, a força de cada lado é igual. Significa que o que está acontecendo aqui está nulo. É nula. 10 para um lado, 10 para o outro, subtrai-se e dá 0. Beleza. 10 contra 10, 0. É empate, 0 a 0. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, é empate. Ninguém ganha de 3 a 3, empata. Ninguém perde de 3 a 3. A não ser que você esteja jogando no Brasileirão. Aí é por pontuação, né? É Brasileirão? Tá, deixa pra lá. Entenderam, galera? Entendi. Galera, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Quando estudar, vocês talvez teriam alguma dúvida nisso, né? Eu acho que essa seria a dúvida primordial. Mas conforme vocês vão estudando, pesquisando, vocês vão tendo outras dúvidas. Então, eu acredito que seja importante vocês já começarem a estudar para ver o que foi falado ou para até onde vai chegar o tema dessa aula mais importante. Fechou, galera? Bacana. Perfeito. Então, considero a minha proposta fechada com vocês, tá? Ou seja, qualquer dúvida que vocês tenham a partir de agora, vocês fiquem à vontade para perguntar, para fazer. Caso contrário, vocês vão ter acesso a esse conteúdo lá naquela playlist que eu mandei para vocês, beleza? E aí, obviamente, com essa playlist,